Em um sábado aparentemente comum, uma jovem universitária desapareceu após uma simples ida à agência dos Correios. O nome dela era Uinene Meruetiana, e o que parecia apenas mais um dia em sua rotina acabou se transformando em um dos casos mais marcantes da história recente da África do Sul. Seu sumiço provocou comoção nacional, desencadeando uma onda de protestos, exigências por mudanças e reflexões profundas sobre segurança, justiça e o papel do Estado na proteção de seus cidadãos. Uinene não era uma pessoa qualquer. Ela representava uma geração jovem, sonhadora, engajada. E o que aconteceu com ela escancarou uma realidade que não podia mais ser ignorada. Neste episódio do Casos 264, vamos reconstruir essa história passo a passo. O desaparecimento, o desenrolar das investigações, a verdade que chocou o país e o legado de uma luta que continua viva. Mas tudo começa com uma pergunta. Quem era Uinene Meruetiana? Fala galera do True Crime! Antes de começar, convido você a se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar para me ajudar a trazer mais casos criminais reais e impactantes que marcaram pessoas, cidades e até países. Dito isso, vamos para o nosso caso de hoje. Uinene Meruetiana era o tipo de jovem que não passava despercebida. Aos 19 anos, estudante de cinema e mídia pela Universidade da Cidade do Cabo, ela se destacava pela inteligência, sensibilidade artística e desejo de transformar o mundo por meio da comunicação. Natural da província do Cabo Oriental, havia se mudado para a Cidade do Cabo em busca de seus sonhos. Entre amigos, era conhecida por sua empatia, alegria e forte senso de justiça. Sua rotina era a de uma típica estudante universitária. Aulas, estudos, encontros com amigos e participação ativa em debates sociais. Ela gostava de escrever, se envolver em projetos e não tinha medo de se posicionar. Era engajada em temas relevantes e acreditava no poder das palavras para causar impacto. Em pouco tempo, tornou-se uma voz influente entre os colegas. No fim de agosto de 2019, nada indicava que sua trajetória brilhante sofreria uma interrupção tão brusca. No dia 24, Uinene se dirigiu à agência dos Correios do bairro Clarence. O motivo era simples: resolver uma questão sobre um pacote. Ela estava tranquila, como qualquer pessoa que vai a um serviço público em plena luz do dia. Mas o que parecia ser um compromisso rápido virou um ponto final inesperado em sua rotina. Após essa visita, ela não retornou para casa, mensagens não foram respondidas, ligações não foram atendidas. O estranhamento dos amigos cresceu com o passar das horas, e a inquietação virou desespero. Uinene estava desaparecida. Mas o que exatamente aconteceu naquele dia? O que havia dentro daquela agência que ninguém esperava? A resposta começaria a surgir aos poucos, e o mistério só aumentava. Nas horas que seguiram o desaparecimento de Uinene, o clima entre amigos e familiares era de tensão. Não era do seu feitio sumir sem avisar. As primeiras tentativas de contato foram ignoradas. À medida que o tempo passava, os colegas perceberam que algo estava errado. Ela havia mencionado que iria aos Correios, e essa foi a única pista inicial. Imediatamente, uma rede de busca foi formada. Amigos se mobilizaram nas redes sociais, começaram a espalhar cartazes e a fazer publicações, pedindo informações. A hashtag com seu nome começou a circular rapidamente, e o caso ganhou visibilidade. A comoção cresceu quando a universidade emitiu nota oficial, pedindo ajuda na busca por sua aluna. Enquanto isso, a polícia iniciou a investigação. Eles refizeram os últimos passos de Uinene e identificaram que sua última localização conhecida foi, de fato, a agência dos Correios. Imagens de câmeras de segurança e depoimentos de funcionários e moradores começaram a ser coletados. A movimentação policial intensificou-se nos arredores de Clarence, mas nenhuma pista concreta aparecia nos primeiros dias. A pressão pública aumentava. O desaparecimento de uma jovem em plena luz do dia, em um local público, era revoltante. Aos poucos, os agentes passaram a considerar a possibilidade de que algo muito mais sério havia acontecido. Mas para isso, precisariam aprofundar as investigações na própria agência, um lugar onde, teoricamente, Uinene deveria estar segura. E foi justamente ali que os investigadores se depararam com um funcionário que parecia saber mais do que dizia.
Um nome começou a surgir com força no inquérito: Luyanda Botha. Mas quem era ele? E qual era seu envolvimento com Uyinene? Luyanda Botha era um funcionário dos Correios com histórico aparentemente comum. Trabalhava na agência de Clarente, onde Uyinene foi vista pela última vez. Aos olhos dos colegas, ele era discreto, reservado, mas nada em sua conduta havia despertado atenção até então. No entanto, durante os depoimentos, algumas contradições começaram a aparecer. Seu relato não batia com os horários registrados no sistema. Além disso, o comportamento diante dos investigadores era nervoso, tenso, e isso chamou atenção. Pressionado, Luyanda acabou se tornando o principal suspeito, e dias depois, confessou seu envolvimento no caso. Segundo o que foi revelado, ele havia manipulado o sistema de atendimento, alegando que o equipamento estava fora do ar, pedindo que Uyinene voltasse mais tarde. Quando ela retornou, ele estava sozinho no prédio. Era um sábado à tarde, e a agência já estava fechada, ao público. O que aconteceu ali dentro foi descrito nas investigações como uma sucessão de atos covardes e chocantes. Ele assumiu total responsabilidade pelos fatos e levou os investigadores até o local onde havia ocultado o corpo da jovem, encerrando dias de agonia e incerteza para a família. A notícia da confissão caiu como uma bomba na sociedade sul-africana. A ideia de que um funcionário estatal, num local público, havia cometido tal ato desencadeou revolta imediata. A sensação era de que qualquer pessoa, mesmo em espaços teoricamente seguros, podia estar vulnerável. A confiança foi abalada. Mas o que a sociedade sul-africana fez diante dessa tragédia? Como as ruas reagiram? A resposta foi um grito coletivo que ecoou por todo o país. E esse grito veio com força. O caso de Uyinene despertou algo que já estava latente há muito tempo. Quando a verdade veio à tona, não foi apenas um clamor por justiça. Foi o estopim de uma revolta social. Milhares de pessoas foram às ruas. As hashtags deixaram os celulares e invadiram as avenidas. A indignação virou protesto. O grito mais ouvido era direto: "Enough is enough." Em português, chega é chega. Mulheres, homens, jovens, ativistas e anônimos marcharam em direção ao parlamento. Exigiam ações reais, mudanças estruturais, segurança. Havia cartazes, com o nome de Uyinene, flores deixadas em frente à agência dos Correios e faixas com pedidos de justiça. Não era mais um protesto comum, era um movimento nacional. A pressão foi tão grande que o próprio presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, se manifestou publicamente. Ele prometeu medidas emergenciais para combater a violência contra mulheres e meninas. Promessas de revisão de leis, endurecimento de penas e maior investimento em segurança foram anunciadas. Mas parte da população se manteve cética. Não era a primeira vez que ouviam promessas. Uyinene tornou-se símbolo de uma causa. Sua imagem passou a representar todas as outras histórias que não tiveram a mesma visibilidade. Foi a face de uma luta coletiva. E enquanto o país protestava, uma outra frente também se movia: o sistema judiciário. As autoridades preparavam o julgamento de Luyanda Botha. E o desfecho foi rápido, mas não menos impactante. O julgamento de Luyanda Botha aconteceu com agilidade incomum. Tamanha era a comoção pública. Diante das provas, da confissão e da gravidade dos fatos, o tribunal não teve dúvidas. Em novembro de 2019, ele foi condenado a 3 penas de prisão perpétua, além de 5 anos adicionais, sem chance de liberdade condicional. A sentença foi clara. Ele jamais deixaria a prisão. A família de Uyinene, apesar da dor imensurável, demonstrou dignidade e força. Declararam que nenhuma pena traria a jovem de volta, mas que a justiça havia sido feita. Para muitos, essa condenação foi um marco. Um passo importante num país que, por anos, viu casos semelhantes terminarem sem resposta. A rapidez do processo também foi um recado. A pressão social funcionou. E mostrou que, quando a população se une, há força para exigir resultados. Mas mais do que punição, o país precisava de reconstrução. Precisava de esperança, de transformação. E essa transformação começou a nascer de onde mais se sentia dor, no coração da família de Uyinene. Eles decidiram que o nome dela não seria lembrado apenas pela tragédia, mas como símbolo de mudança. Assim surgiu a Fundação Uyinene Mirwetiana, e com ela, uma nova fase dessa história.
Após a dor, a família de Uyinene escolheu o caminho da resistência. Fundaram a Uyinene Murwetiana Foundation, uma organização voltada para a educação, conscientização e prevenção da violência contra mulheres. A fundação promove palestras, workshops, campanhas sociais e incentiva o protagonismo juvenil em debates sobre segurança e direitos. O legado de Uyinene ganhou vida. Estudantes de todo o país passaram a se envolver em ações sociais inspiradas em sua história. Escolas e universidades realizaram eventos em sua homenagem, e leis começaram a ser revisadas para endurecer punições e proteger vítimas. Hoje, o nome de Uyinene é citado não apenas como símbolo de luto, mas de esperança. Sua história mudou o país. E continua mudando, todos os dias, por meio de cada projeto, cada jovem impactado e cada vida que não será esquecida. Histórias como a dela não devem ser silenciadas. E por isso, o Casos 264 segue contando. Porque lembrar é resistir. Qualquer pessoa que conheça Nene sabe que ela tem valores tão fortes e firmes. Ela é muito franca e sensível à injustiça dos outros. Parece que ela sempre começa e envolve as pessoas em conversas sobre privilégios e patriarcas e coisas semelhantes. Portanto, a Fundação realmente levará todos esses valores centrais e os continuará a fazer um impacto no resto da África do Sul se ela ainda estivesse por aí. A nação será importante para educar as pessoas sobre questões, porque eu acho que realmente começa com a educação e o que você aprende com outras pessoas, seja em sua casa, em suas escolas. E apenas infiltrar esses espaços ajudará muito a mudar a narrativa e fazer uma mudança positiva, porque então as pessoas podem realmente implementá-la em suas ações. Antes de encerrarmos, gostaríamos de agradecer a todos que acompanharam a história de Uyinene Murwetiana. Sua memória e o legado de sua luta por justiça continuam a inspirar todos nós a agir e a lutar contra a violência de gênero. Se você se sentiu tocado por essa história, não se esqueça de dar like no vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando mais casos como esse. Juntos, podemos aumentar a conscientização e ajudar a criar um futuro mais seguro e justo para todos. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Sua voz é importante nessa luta. Até o próximo vídeo e vamos continuar juntos nessa jornada pela justiça.